Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Programa Fala Vereador. Volta aqui o nosso Fala Vereador, e hoje de uma maneira especial com a presença do vereador David Labarrica, não por coincidência, mas por mérito presidente do Legislativo, e nós vamos hoje no programa, como conteúdo, misturar evidentemente as duas facetas da ação do ilustre vereador, de presidente e a de legislador, digamos assim. Da última entrevista para cá, presidente, o que é que aconteceu nas movimentações do Legislativo? Uma das coisas que foram relevantes foi a presença do governador aqui para receber o título honorário de cidadão de Balneário Camboriú. Um grande abraço, Aderbal, um grande abraço a todos os ouvintes da nossa Rádio Câmara. Tivemos o privilégio de receber o governador aqui na Câmara. Foi um dia muito legal. Nos reunimos com os vereadores, ele atendeu os vereadores, atendeu a todos. Fez o papel de governador, Aderbal, sabe? Ele foi muito, muito querido. Houve alguma reivindicação para ele na época? Houve uma conversa? Porque quando ele chegou aqui, ele se direcionou logo ao seu gabinete. Sim. Como é de praxe, né? O que a gente sempre vem, e já faz muitos anos, a gente vem pedindo a respeito do nosso hospital Ruth Cardoso, né? E, inclusive, estamos passando pela dengue e está um caos o hospital, sabe, Aderbal? Tenho ido com frequência ali no hospital, muitas mensagens a respeito da população, falando a respeito do hospital. A demanda é muito grande, a gente sabe. Hoje, o Hospital Ruth Cardoso, ele atende 70% praticamente das pessoas de outros municípios e somente 30% de moradores aqui de Balneário Camboriú. Então é uma situação que tem que ser resolvido mesmo a nível de Estado, e o governador mostrou sensibilidade a respeito da saúde aqui de Balneário Camboriú. O que já será uma novidade, porque até hoje o governo do Estado, genericamente falando, não deu assistência devida, não deu a cobertura devida às funções do hospital, não por ser o Ruth Cardoso de Balneário, mas é um hospital que funciona regionalmente. E a ideia, eu sempre falo isso, Aderbal, a ideia do Ruth Cardoso era sempre ser um hospital municipal e não um hospital Exatamente. Praticamente regional, de atender os municípios todos vizinhos, né? Não tem estrutura para isso. O senhor acha que foi um erro, entre aspas, fazê-lo 100% SUS, porta aberta? Então, eu vejo que foi dois erros. Primeiro, exatamente isso aí, de fazer 100% SUS, né? Ele não se autossustenta. E o segundo erro foi fazer portas abertas. E esse eu acho que é o erro mais grave de todos. Vamos lá, Derbal, se Balneário Camboriú atendesse só os moradores daqui, que são 30%, nós teríamos um hospital Seria perfeito. Perfeito, né? Seria talvez melhor do que hoje os particulares. A gente passou por dois fenômenos, que foi a pandemia. A gente viu que teve que criar uma ala especial para dar um atendimento diferenciado e separado, né? Isso aí foi uma tragédia. Ainda bem que as coisas aconteceram, desgraças, mas enfim, houve um atendimento. E agora, com relação à dengue, a região toda aqui, especialmente a região da Anfre, à exceção de Luiz Alves, nós temos índices muito altos. Altíssimos, né? Só aqui nós temos mais de 600 focos, né? Eu estava comparando aqui, Camboriú, inclusive, tem mais focos do que é um território maior, mas Sim. Eu sempre faço uma comparação. Eu estava olhando um município que pode ser, tem muito mais habitante que nós, tem muito mais território que nós, que é Criciúma, tem 30 focos. Ou seja, alguma coisa está errada nisso aí. Alguma coisa não funcionou aqui ou funcionou bem lá. Como é que o senhor encara isso? Esse combate de afogadilho, esse apuradão que nós estamos passando para combater a dengue? Aderbal, aqui, vamos lá. Tanto o Executivo quanto o Legislativo, a gente vem fazendo campanhas a respeito da dengue. Eu vejo que o maior, não o maior interessado, mas as pessoas que têm nas mãos para combater a dengue é a própria população. Né? Prevenção, né? Prevenção. Né? Pneu, caixa d'água, enfim, várias situações, vasinho de flor, que ali cria-se os focos. Então, assim,
foge um pouco das nossas mãos, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo. Não adianta nós fazermos campanha e a população não fazer a sua parte. Então, eu vejo que tem que ter um conjunto de ambas as partes. A população fazer a parte dela e nós fazermos a nossa parte. E eu quero aqui, a gente tem falado do Ruth Cardoso, enaltecer o trabalho daqueles profissionais. Tu mesmo acabou de falar que ele veio de uma pandemia, né? Da Covid. Agora estamos nessa aí que praticamente está se tornando uma pandemia a dengue, né? Não dessa forma, mas eles ali, Aderbal, trabalhando, cara, é uma correria gigantesca e só quem vai lá e frequenta o hospital sabe como aqueles profissionais trabalham com amor. E eu vou falar para ti, só trabalhando, só tendo muito amor na profissão para fazer o que eles fazem. Eu tive exemplo pessoal disso em família, foi um negócio terrível, um momento angustiante que eu passei e lá pude testemunhar, lá dentro, como é que as coisas acontecem, como é que as coisas deveriam acontecer e às vezes não acontecem, como por exemplo, falta de espaço, falta de quarto, falta de leito. Hoje não tem quarto. Eu acho que são são heróis definitivamente, aqueles que trabalham, porque precisa muita paciência, porque todo mundo quer ser o primeiro. O paciente chega lá, ele quer ser, o caso dele é o mais grave. Um tem mais dor do que o outro, né, Aderbal? É assim, mas faz parte, né, do ser humano. A angústia, né? A angústia, na verdade, ninguém gosta de sentir dor. Claro, e sentir dor é muito ruim mesmo, né? E quando se chega no hospital, ele acha que tem que ser tratado de imediato. E seria o correto, porém a demanda é muito grande. E, infelizmente, os profissionais que ali estão, eles não têm culpa e fazem e dão o melhor, né? Eles fazem o melhor possível para cada paciente. Mas deixa eu fazer um questionamento com o senhor. Eu já fiz esse questionamento com algumas pessoas, porque ele é um questionamento lógico, né? A questão não é dinheiro, é gestão. Não adianta encher o hospital de grana. Hoje são 6, 7 milhões que se gasta por mês ali, o município gasta por mês, entra 1 milhão e não sei quanto do Estado, mais 1 milhão e não sei quanto de AIH dos outros municípios, o que não é suficiente para atender, até porque a demanda deles é muito maior do que a nossa. Muito maior. Mas eu coloco às vezes o seguinte, é que se encher de dinheiro, dá a impressão que vai funcionar. Não vai funcionar. E não vai funcionar. Não vai funcionar. A gente sabe o grande problema não é o dinheiro. O grande problema é o espaço físico e a estrutura. Que a gente não tem estrutura para atender todas essas cidades. O que seria o certo? Itapema ter um hospital, Camboriú, de repente, ter um hospital. Porque, Balneário Camboriú atende. Vamos lá, Derbal. Camboriú, Itapema, Bombinhas, Tijucas. Né? Então, olha só quantas cidades de Balneário Camboriú atende. Então, a gente não tem estrutura física para atender todas essas cidades. É verdade. Esse é talvez um dos principais dramas da cidade. Mas temos outros que carece da participação, por exemplo, do governo do Estado. Agora mesmo tem demandas aí para a gente melhorar a questão da acessibilidade, da mobilidade urbana, criar novas alternativas de tráfego entre as cidades, essa vicinal que a gente diz, né? A ligação de Camboriú com Brusque, lá por cima pela SC, não me lembro, mais uns 186, uma coisa assim, né? Tem todas essas demandas. Houve uma conversa em cima dessas outras demandas, além do hospital, com o governador? O governador vem falando, e junto com o Fabrício, no gabinete, a gente conversou muito sobre isso, né? Até a ANF vem fazendo essa movimentação já a respeito de mobilidade regionalmente, e eu acho que é a nossa saída, né? Aderbal, até mesmo para o transporte público. E o governador novamente se mostrou favorável e parceiro de estar ajudando a ANF e essas cidades, as nossas cidades aqui. A gente está elaborando um projeto que dê para executar. Não adianta a gente fazer um projeto que não dê para executar, né, irmão? Faraônico, como exatamente, né? Eu particularmente, eu não gosto muito de projetos faraônicos e que não tenham utilidade nenhuma. Eu prefiro um projeto simples, mas que tenha utilidade e que sirva a população. Queria que o senhor falasse um pouco, na sua concepção, cada presidente tem cada cabeça, cada sentença, cada um tem um jeito de fazer, tem uma visão diferenciada de conduzir o legislativo na sua relação com a população e na sua relação política, não só com o executivo, mas a relação política com os próprios eleitores, né? Como é que o senhor tem se comportado? Qual é a sua visão a respeito disso? Bom, Aderbal, eu me elegi presidente aqui da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú com os votos da oposição, né? E sendo situação ao governo.
eu continuo tratando a oposição com muito respeito, né, e muita gratidão pelos votos que eles me deram, e se eu sou hoje presidente da Câmara é por conta da oposição. Mas também tenho meus colegas, né, da situação que eu tenho atendido todo mundo. Então eu acho que tem sido... essa parceria tem dado certo e o encaminhamento aqui da Câmara tem sido muito positivo a respeito disso, porque eu consigo dialogar tanto com a base quanto com a oposição, né? E eu tenho, tanto com a base quanto a oposição, eu tenho servido os dois. O senhor se classifica como? Como... O senhor é da base ou da oposição? Não, o senhor se elegeu por... eu sou, sem dúvida nenhuma, eu sou o governo, e quando eu fui fazer a proposta de ser candidato e ter o apoio... O senhor já falou sobre isso? Eu já falei sobre isso, inclusive, que eu perguntei para ele, vocês querem um presidente de oposição ou vocês querem um candidato à presidência? E foi unânime, eles falaram que não, cara, a gente quer um candidato à presidência, não queremos um presidente de oposição. E ali é onde eu firmei o compromisso. Se eles tivessem falado que queriam um presidente de oposição, eu não seria candidato naquela ocasião. O senhor, na verdade, está funcionando mas como magistrado, na verdade, que é equidistante, né? Exatamente. Assim, e a gente tem que ter equilíbrio. Isso no poder público, no privado, tudo funciona através do equilíbrio, da conversa, do diálogo. Eu acho que construção é isso aí, é dialogar, nada de goela abaixo, mas conversando a gente se entende. E eu tenho feito muito isso. Tenho conversado muito com os vereadores e quero aqui agradecer a cada um que tem sido um parceiro, independente A ou B. Eles têm sido muito parceiro da presidência. Bom, para colocar assim, agora vamos falar do vereador. Vamos separar, tentar separar, dificilmente separa porque são... Acaba se unindo, né? Estão juntos, né? É difícil você tirar uma função de um para cá, mas o senhor teve propostas na sua reeleição para a Câmara de Vereadores, né? Como é que o senhor está lidando com o seu eleitorado naquilo que compete só ao vereador David Labarrie? Hoje, eu confesso, Aderbal, que fica um pouco, o meu mandato fica um pouco vulnerável. Por quê? Porque a Câmara de Vereadores ela acaba me prendendo muito aqui. Aqui eu tenho todos os colaboradores que eu tenho que administrar, eu tenho que administrar o dinheiro e eu tenho que administrar também os vereadores. Então ela acaba me consumindo bastante a presidência da Câmara. Porém, eu tenho colocado algumas demandas para o meu gabinete estar fazendo, né? Eu também na parte da manhã eu tenho tentado ser o mais presente possível para a população e peço aqui publicamente perdão se de repente por algum momento a gente acaba deixando a desejar, mas é porque a demanda é muito grande, né? Assim, eu gosto muito e tenho gostado muito de ser o presidente da Câmara, porém a demanda é grande, realmente. Então, se de repente deixei a desejar com alguém, peço perdão, Anderson. Bom, existe algum projeto com relação à própria estrutura da Câmara? Assim, quando eu ganhei ano passado, eu tinha um sonho de construir um prédio aqui, do lado, aqui nesse nosso terreno aqui, para separar o administrativo dos vereadores. Fazer um anexo? Isso, um anexo. Assim, é um sonho que ainda não esqueci desse sonho. Está germinando. Está germinando. E vamos ver se eu consigo viabilizar, né, de estar fazendo. Acho que se eu conseguir viabilizar, uma demanda que vai ser muito favorável. Não é esse terreno do estacionamento, não? Não, é esse terreno aqui do lado, não esse da frente, o de trás aqui. Aqui desse lado aqui, você está falando para a rua, né? Isso. Para a avenida? Para a avenida. É do outro lado da avenida? Não daí é do outro lado da avenida. Qual que é a ideia? Fazer uma passarela para ligar uma câmera na outra. E ainda teremos uma passarela, como do Congresso Nacional. Exatamente. Então, assim, se eu conseguir viabilizar isso, Aderbal, vai ser Mas o projeto já está... Não, eu não fiz o projeto ainda, eu tenho conversado com universidades. Não está na planilha. Para ver se consigo fazer com que uma universidade aí esteja fazendo para nós. Com relação, porque a Câmara é o palco de audiências públicas, aquela mobilização da comunidade em torno disso, né? E às vezes se percebe que a audiência pública estaria de chamar mais a atenção da população, chama-se a atenção, faz uma divulgação, mas não vem. Exatamente. E assim, a gente tem feito aqui, Aderbal, junto com a comunicação, exatamente isso. A gente tem tentado buscar trazer a maior parte da população para dentro da Câmara, para estar conhecendo como é que funciona. Se envolver, né? Se envolver. E assim, Aderbal, é muito sério o que acontece aqui na Câmara. A gente, todas as terças e quartas, a gente discute projetos e votamos projetos que podem modificar a vida das pessoas ali fora.
né? E muitas das vezes, alguns vereadores não fazem nem noção do que é votar num projeto que vai, de repente, prejudicar um empresário. Da consequência disso. Da consequência disso. Então, assim, a comunidade tem que se fazer presente, até mesmo para estar dando opinião. Esse projeto é favorável, esse projeto não é favorável para nós, e a gente está sabendo e votar consciente. Infelizmente, a população deixa a desejar nesse aspecto. Tu está aqui no dia a dia, tu está vendo o que nós estamos fazendo, as campanhas que nós estamos fazendo para tentar trazer a comunidade. O horário da Câmara já é 18h30, para as pessoas saírem do trabalho e ter como vir. A gente tenta flexibilizar da melhor maneira possível, porém, infelizmente, a comunidade não vem fazer presença aqui. Eu entendo, Aderbal, que a política está demonizada, o político está demonizado, mas tudo gira em torno da política. E se as pessoas não acompanharem... Ter a vida em casa, né? Exatamente. E se as pessoas não acompanharem e não se fazerem presente, fica pior ainda, né? Exato. Presidente, obrigado pela sua presença. O nosso espaço, infelizmente, eu queria deixar um último espaço para o senhor. Eu que tenho que agradecer aqui a oportunidade de estar mais uma vez aqui no programa. Fico muito feliz. Eu vi as últimas... os relatórios aqui da rádio têm crescido, a audiência, então tem sido muito positivo. Parabéns a todos vocês, profissionais aqui. Eu tenho muito orgulho hoje de ser presidente e ter uma equipe como eu tenho hoje, que são vocês. Obrigado por nossa parte, né? Tá certo? Obrigado, presidente. Um abraço grande e felicidades no seu trabalho. O Fala Vereador encerra aqui nessa edição, mas a gente volta depois. Um abraço. Você acompanhou o programa Fala Vereador. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.